Olá, estamos começando a live de hoje sobre os diferentes estágios da vida, as diferentes fases da vida. A gente está começando agora às 8 horas e a gente vai ter a participação da Fernanda Nardo. A Fernanda, ela é jornalista, ela pratica yoga há muitos anos e ela fez o curso de formação comigo, um curso de 3 anos, né? E aí a gente vai ter então a participação dela para intermediar essa conversa, para trazer também algumas reflexões dela sobre o assunto. Então acho que vai ser interessante porque assim a gente enriquece, né? Como a gente fez na outra vez com a participação da Cris Ganzo, hoje a gente vai ter também então a ajuda da Fernanda para conversar. Hoje foi um pouquinho corrido, né? Eu estou aqui, fui até a minha sala onde eu atendo, voltei correndo para cá porque quando eu cheguei lá vi que o prédio estava fechado por causa do feriado. Então estou gravando em casa e ficou um pouquinho em cima da hora. Eu acho que não cheguei a atrasar, acho que consegui manter o horário, mas foi um pouquinho na corrida. Então, espero que a gente possa ter uma boa conversa. Eu acho que vai ser um tema bem interessante, porque esse assunto é um assunto bem fundamental dentro da visão do yoga, dentro principalmente da linhagem que eu sigo, do professor Krishnamacharya, do professor Desikachar. Eu vou chamar a Fernanda para ela já ficar aqui participando junto comigo do momento do canto, que eu costumo fazer para abrir o assunto. Então vamos lá. Vamos ver se eu acho aqui a Fernanda. No YouTube a Fernanda não vai estar aparecendo, porque senão a gente pode ter problemas, né, de som. Deixa eu ver se eu localizo ela aqui. Vamos ver se pelo menos aqui no Instagram a gente pode conversar juntos. Fernanda. Procurando aqui. Acho que a Fernanda ainda não entrou. Fernanda, se tu estiver entrando aí, me dá um aceno, me dá um aviso, que daí eu te chamo. Várias pessoas conhecidas chegando. Uma que eu não vejo há tempo, a Luzia. Espero que esteja tudo bem por aí. Né? Então, mais uma tentativa que vamos conversar. A Sueli dando um oi. Vários alunos aí. Fernanda, vou te procurar de novo aqui para te puxar. Não. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer o canto então. A gente começa com o canto e aí depois eu procuro a Fernanda ver se ela já conseguiu entrar aqui no Instagram pra gente fazer juntos essa conversa. Estão me escutando bem? Tá tudo bem com o som? Então vamos lá. Então eu vou cantar um pouquinho, só um breve canto em lembrança aos principais professores dessa linhagem e um iniciozinho do Yoga Sutra, que é a principal escritura para nós do Yoga Darshana. Obrigado, Solange, pela confirmação do som. Namo Namo Yamunaya Yamunaya Namo Namaha. Namo Namo Shri Krishnaya Shri Krishnaya Namo Namaha. Namo Namo Shri Deshikaya Shri Deshikaya Namo Namaha. Atha Yoga Nushasanam Yoga Chitta Vritti Nirodhaha Tada Drashtuhu Swarupe Avasthanam
vritti sarupyam itaratra tapaha swadhyaya ishvara pranidhanani kriya yogaha. Muito bem. Então vamos começar procurando aqui de novo a Fernanda. Fernanda, apareça. Ainda não consegui com a Fernanda. Fernanda, me dá um oi aqui quando tu aparecer, tá? Se tiver por aqui. Se alguém encontrar ela aqui nos comentários, avisa que eu chamo. Tá? Não tenho muito como ficar agora olhando o WhatsApp para ver se aconteceu alguma coisa, mas a gente segue aqui conversando e depois tenta novamente, porque é bem mais rico quando tem essa troca, essa conversa. Então, por que o assunto, né? Por que a escolha desse assunto? Semanalmente eu fico pensando, né? O que pode ser útil, o que pode ser interessante para a gente conversar aqui e para poder trazer alguns fundamentos, alguns alicerces importantes dentro do caminho de yoga. E um dos assuntos, que é um assunto bastante tradicional, ele aparece em escrituras, ele era muito comentado e é muito comentado pelos meus professores, né? Professor Desikachar, com quem eu tive mais contato na Índia, atualmente professor Paul Harvey, que é o meu professor que me acompanha individualmente hoje em dia. Um assunto muito comentado que aparece também, como eu falei então, nas escrituras, né, textos, escrituras como o Yoga Rahasya, como o Yoga Yajnavalkya. Então a gente acaba vendo isso de várias formas, aproveitando para mostrar para vocês um pouquinho, né? Então esse aqui é o Yoga Rahasya, um texto que a gente usa muito. Ele é um texto que fala sobre a aplicação do yoga. Vocês vejam aqui, né, que tem então a tradução foi feita pelo professor Tekavira Zikachar. Yoga Rahasya significa os segredos do yoga. Então, por que entender os diferentes estágios da vida, as diferentes fases da vida é um segredo do yoga? Né? Segredo é o quê? Segredo é aquilo que é muito importante, que a gente protege bem. E por que a gente protege bem? Porque vai ser algo que a gente vai ter que estar cuidando o tempo inteiro. Como eu já falei para vocês, pessoas que já participaram de outras lives aqui comigo, vocês sabem que a nossa chegou a Fernanda. Vamos ver se ela entra agora aqui. Fernanda, entrando. Ótimo. Nunca tinha feito live, estava me batendo aqui. Agora deu certo. Bem-vinda. Jorge, boa noite a todos. Obrigada pelo convite também. É um prazer. Fernanda, eu convidei a Fernanda porque a gente se conhece já há um bom tempo, né? Fernanda é aluna de um aluno meu de muitos anos, que é o Marcos Elias, ou Mahamuni, né? E a Fernanda é jornalista, eu já assisti algumas entrevistas, né? O trabalho dela, gosto muito também dos questionamentos que apareciam durante o curso de formação, que apareceram também na entrevista que eu assisti. E aí eu achei que ela, por ter toda essa experiência dela, tanto quanto como praticante, quanto como jornalista, ter essa habilidade, ela poderia nos ajudar intermediando um pouquinho aqui as conversas, enriquecendo, para mim não ficar falando, olhando só para minha cara, que eu não gosto. Não é que eu não gosto muito assim da minha cara, né? Mas é bem melhor a gente conversar com outra pessoa. Sim, também vou estar intermediando, né, trazendo algumas questões, algumas dúvidas, e é importante que as pessoas também mandem perguntas, né, para enriquecer a conversa, porque eu acho que aí fica bem mais dinâmico, bem mais interessante. Isso. Eu estava enrolando aqui antes de chegar, te esperando, tá? Então estava só falando um pouquinho do início do assunto e o quanto é bastante fundamental dentro da nossa visão de yoga, que é essa visão de
aprendizado individualizado, né? Então, Sim. como a Fernanda também tem com o professor dela, né, onde a gente vai olhar realmente para cada pessoa, vendo as características não só físicas e respiratórias, que é o que mais se fala hoje em dia do yoga, né, prática de asana, prática de pranayama, mas também toda a questão de o que está acontecendo em determinada fase da vida, quais são os conflitos que naturalmente surgem no nosso processo de autoconhecimento nas diferentes fases da vida, né? Ou seja, será que o yoga ele realmente vê a criança, o adulto, a pessoa mais velha como tendo que cumprir as mesmas disciplinas, os mesmos cuidados nos relacionamentos, né? Então tem diferenças com relação a isso, né? E as escrituras, os professores tradicionais enfatizam muito essa diferença, né? Nós não somos iguais, mesmo dentro de uma determinada idade, mas tem diferenças muito grandes também nas diferentes fases, né? É, Então, e aí eu acho importante, desculpe te interromper, essa maneira, já que a gente vai falar de yoga nas etapas da vida, uma maneira muito inteligente, né, que o Krishnamacharya desenvolveu. Porque a gente olha para o yoga e a gente vê a questão das posturas clássicas do yoga, a gente vê muito fora. E o Krishnamacharya, ele usou essas ferramentas, assim, essas etapas da vida, para a gente pegar essas ferramentas do yoga e pensar, né, como colocar elas em cada etapa da vida, que uma etapa vai preparar para a outra. Então, podia dizer assim, Jorge, que é mais ou menos uma pedagogia do é, yoga, pode porque é falar. É uma pedagogia do yoga. Então, a gente pega ali desde o adolescente, com práticas mais dinâmicas, que é o que você vai explicar, né? E a gente vê toda a questão da vida, né? Que ele tá, essa coisa da movimentação do prana, muitas posturas com saltos, ou né, com preparação para chegar até a postura, uma maneira criativa, né? Para chegar até o asana. E eu queria que você falasse um pouco dessa fase, né, da adolescência e por que o Krishnamacharya desenvolveu toda essa pedagogia, que uma vai ser uma preparação para cada fase, né? Sim. Em primeiro lugar, é bom a gente lembrar isso assim que a base mesmo é de escrituras, né? Quando ele fala isso, o que ele está fazendo? Ele está resgatando um conhecimento que é um conhecimento bem estabelecido dentro da Índia e ele vai chamar a atenção disso ao ensinar, porque esse é o papel dele como professor, né? O que acontece? Ao longo do tempo é muito natural que a gente vá perdendo uma certa riqueza de uma tradição, né? Imagina, essas tradições da Índia são tradições de milhares de anos. E daqui a pouco aquilo vai entrando num automatismo, numa visão mais superficial, e quando vê aquilo que era muito importante, muito essencial na transmissão original, já está sendo esquecido, né? Então ele vem como alguém que resgata isso, né? E ao resgatar isso, né, como tu falou, ele faz esse trabalho, o Krishnamacharya faz muito bem esse trabalho, enfatizando então essas diferenças e o que é trazido e aparece são termos que aparecem, por exemplo, dentro do Yoga Rahasya. Eu até mostrei para o pessoal um pouquinho a capa do livro ali, né? Essa versão traduzida pelo Desikachar, que é o filho do Krishnamacharya, né? Já falecido, né? Mas foi uma pessoa que mais me inspirou realmente dentro do meu caminho de yoga, principalmente no período entre 2001 e 2007, que eu ia seguidamente para a Índia. E ali aparece, por exemplo, esse termo, né, relacionado à fase que a Fernanda perguntou, que é essa fase do início da vida, que é o termo Srishti. Srishti Krama. Srishti Krama é o caminho da criação, do desenvolvimento, né? Ele é o caminho do yoga que vai ser usado para essa fase da criança até ali o final da adolescência, iniciozinho da fase adulta, né? É muito bonito isso, né? Porque Srishti também é o termo relacionado à questão da criação do universo. E ele também vai ser usado para a criação do ser humano, essa fase onde tudo está nascendo, onde tudo está crescendo, e a gente tem que olhar para essa fase de uma forma especial. Depois vai surgir uma outra fase, que é um outro método, já volto depois mais em detalhes para a primeira, mas só para dar uma geral aqui. Depois surge a próxima fase, que é uma fase que é a fase adulta, digamos, né? Que é chamado de Grihasta, onde a gente tem
um determinado método que está relacionado à questão mais da preservação, preservação da saúde física, da saúde mental, e o que eu costumo chamar que é o estágio da vida. É o momento onde a gente traz aquilo que a gente aprendeu durante todos os nossos estudos da infância, da adolescência, para colocar em prática. Aí a gente vai ver que a coisa não é fácil, né? Então é nessa fase de estar envolvido com família, com a sociedade, a gente tem muito a oferecer durante esse período. E depois tem a fase da finalização ali da vida, né? Onde eu já cumpri com muitos deveres, eu já cumpri com aquilo que era a minha natureza, aquilo que eu tinha para oferecer de bom para a sociedade, ou espera-se que eu tenha feito isso, né? E aí começa a finalização, né? Onde eu já não tenho mais a mesma potência que eu tinha de produção, né? Agora o meu papel é outro nessa fase final da vida, né? A gente poderia associar à fase da aposentadoria, né? E ainda tem muita coisa para fazer, como a gente vai ver na fase da aposentadoria, né? Então, a aposentadoria é relacionada às coisas mais externas e mais de produção. Mas, por exemplo, então vamos pegar um pouquinho dessa questão, né? A primeira questão que a Fernanda chamou a atenção, que é a questão da fase da criança, da adolescência. Em primeiro lugar, o que, que a gente tem ali, né? Como diz esse termo, Srishti, esse processo de desenvolvimento, de criação, a gente está formando os órgãos, a gente está formando a musculatura, a gente está formando os ossos e a gente também está formando o aprendizado, né? Ou seja, a gente vai descobrir o que é o mundo, né? Qual é o nosso papel nesse mundo. A gente vai conhecer a respeito das coisas, os nossos professores vão trazer muita informação. Então está se criando não só nossa estrutura física e mental, né, e respiratória, mas todo um aprendizado e toda uma visão de mundo. Então ela é considerada uma fase muito especial. É dito que é uma fase que ela tem que ficar muito protegida para que tudo isso se desenvolva bem. Porque é um ser humano que ele não teve uma boa educação, um bom aprendizado sobre a vida, não teve um corpo bem formado, bem estruturado, né? Não teve uma mente que foi desenvolvida, com uma boa capacidade também, né, para ser usada depois durante a fase adulta e ser, inclusive, desafiada bastante na fase adulta, né? Se tudo isso não aconteceu, a gente vai enfrentar muito mais problemas do que se espera nessa próxima fase, né? Então, a gente está preparando realmente o nosso sistema e acumulando conhecimento durante essa fase inicial. A gente diz na nossa cultura, né, várias culturas, a gente vai falar, é a fase do estudante, né? E nessa fase, a gente não está normalmente cuidando de alguém, a gente está sendo cuidado, né? A gente tem os nossos pais de olho na gente, a gente tem nossos professores de olho na gente, está todo mundo voltado para nós, a gente está ali no bem bom, né? A gente não gosta tanto assim, mas a gente está ali estudando, a gente está ali protegido para cumprir essas tarefas, né? Então é uma fase de receber muito. Sim, e eu queria que você falasse um pouco, desculpe te cortar, quais são as ferramentas, as técnicas usadas no yoga indicadas para essa fase? E que idade vai essa fase, assim, mais ou menos? Tá. Essa fase primeira, ela seria olhada mais ou menos, né? Não existe uma linha realmente tão definida, mas digamos, a gente fala normalmente que cerca de 25 anos de idade, onde estaria terminando a nossa fase principal ali, né? Onde a gente está só voltado para os estudos, né? Então, o que acontece? No yoga a gente vai ter muitas ferramentas porque a gente olha o ser humano de uma forma integrada, né? Então, por exemplo, dentro do Sankhya, dentro do yoga, se estuda muito do que o ser humano é composto, né? Então, de que o ser humano é composto? Ele é composto de um corpo, obviamente, a gente enxerga, é composto de respiração, né? Ele é composto de uma mente, e essa mente é nutrida de diversas formas. Então, no yoga a gente vai ter a parte mais evidente que todo mundo enxerga, todo mundo ouve falar, que é a parte da prática física, a prática de asana. Na prática de asana já se lida, claro, com outras esferas também, mas eu vou resumir bastante isso aqui. Aí a gente tem a prática de pranayama, que é todo um trabalho que enfatiza muito o trabalho respiratório. E a gente tem a parte, digamos, mais meditativa, que para o yoga não é um esvaziar a mente, é um encher a mente, mas encher de coisas boas, úteis e que façam com que a gente amadureça, né? Então é colocar alguma coisa específica para que a gente possa cuidar bem daquilo e amadurecer bem aquilo. E para que a gente medite tendo um bom conteúdo, surge o quê?
surge a transmissão do conhecimento das escrituras através do nosso professor. Né? Então, essa transmissão fala sobre o ser humano, sobre desafios, sobre obstáculos e sobre o que o ser humano vem para realizar, né? E como é que vai ser esse enfrentamento também ao longo da vida, dentro das relações, como é que vai ser o amadurecimento, a felicidade, o sofrimento, vai falar sobre tudo isso. E é muito incrível isso, né? Porque, ok, corpo, respiração são práticas formais, a gente tem que parar para praticar. Mas essa outra parte, que é a parte de educação sobre o autoconhecimento, é algo que a gente tem muito pouco na nossa cultura. É A isso que eu gente ia sai, falar. né? A gente sai dessa fase sem saber nada sobre nós mesmos, né? A gente estuda sobre biologia, estuda sobre química, estuda sobre matemática, português, mas a gente sai sem saber como é que funcionam as emoções, o que é uma coisa muito incrível, né? Graças a Deus existem muitas pessoas hoje em dia, muitos educadores chamando atenção para isso e dizendo que isso precisa mudar. Só que ainda não mudou, né? Isso ainda é muito fraco dentro do nosso processo de formação, tanto dentro da família quanto na escola, né? A família ela fica muito vulnerável, né, quando ela não tem o suporte externo da sociedade que vem muito através da escola. Então, se o adulto ele não recebe essa formação, esse estudo, como é que ele vai passar para os seus filhos, né? Então, são questões que são muito importantes, né, da gente entender que nessa fase esse aprendizado sobre si mesmo ele vai ter que acontecer. Então, vamos para a prática física, que tem que ser uma prática intensa, porque o corpo está precisando realmente ser muito bem estruturado, ele está se transformando demais, ele precisa desse suporte, porque no momento que ele estiver bem informado, né, se ele não já estiver bem informado lá pelos 25 anos, a gente já vai ter uma marca negativa ali e que vai trazer questões de saúde talvez complicadas, né? Ou seja, se a gente teve uma má alimentação na infância, se a gente não usou o corpo de uma forma adequada, que nos fortalecesse, que nos construísse bem, a gente vai ter que sair correndo atrás de uma coisa que é quase impossível resgatar, porque na fase adulta eu tenho pouca capacidade de transformação do corpo. Na fase da criança, não. A fase da criança dá para transformar muita coisa, né? Ainda. Dá para mudar muita coisa, dá para melhorar muito. Mesmo questões ali que tenham vindo, como uma tendência genética, a gente ainda pode fazer uma transformação razoável nessa fase da infância e é mais difícil fazer na fase adulta. Então, corpo, respiração, mente como recipiente e mente como conteúdo, né, daquilo que ela está recebendo para esse processo de amadurecimento. Isso deve ser a ênfase. Tu ia falar É, uma eu acho, coisinha, Fernanda? eu acho muito rico isso que você falou, porque na nossa cultura, né, ocidental, a gente é preparado para passar no vestibular, para arranjar um bom trabalho, né, nessa fase. Então, a gente está sempre voltado para as questões do mundo lá fora, da sociedade, mas é o que você disse, a gente não é preparado para lidar com as nossas emoções, com os nossos relacionamentos, para entender o nosso dharma futuro e, vamos dizer assim, né, e saber no que a gente é bom, o que a gente pode fazer para a sociedade e também estar feliz com isso, né? Então a gente é um conhecimento rico que engloba isso, e tanto nas técnicas, que eu vejo que são técnicas mais dinâmicas, que prendem mais a atenção, que dão movimento à energia do prana para você estar ativo ali, para os seus estudos, para as suas escolhas na vida. Então, é um conhecimento muito rico e completo ali do ser humano. É claro que vai ser olhado para cada indivíduo de uma maneira diferente, mas nessa base é, é muito diferente do que a gente é acostumado aqui no Ocidente mesmo. É verdade, né? Muitas vezes a gente começa a fazer uma prática de yoga pegando esse aspecto mais aparente, mais a prática formal, e isso não está sendo olhado e a gente pensa que a gente é que está errado, né? Então eu chego ali de repente com os meus quase 50 anos, aí chego numa turma, talvez sejam pessoas ali nos seus 20 anos de idade, e estão fazendo vários trabalhos mais intensos e mais dinâmicos, né? Que normalmente, como tu falou, a gente vai indicar, né, para trabalhar mais realmente com energia, com o potencial do corpo. E aí a pessoa de 50 ela pensa que ela vai ter que conseguir fazer aquela mesma coisa, vai ter que se adaptar e se sente mal, né? E na verdade já não é mais o momento dela.
né? Na verdade, uma pessoa de 50 anos madura é uma pessoa que não sente a necessidade que sentia quando tinha 20 anos, em termos de atuação de corpo, em termos de energia, em termos de o que atrai ela, o que envolve ela como exercício físico. Se a gente realmente está amadurecendo, a gente vai indo em direção a algo que é um pouquinho mais introvertido, né? A gente tem menos essa impulsividade, essa necessidade, né, daquela que vem daquela energia toda do adolescente, a gente tem menos necessidade de jogar isso para fora, porque os hormônios já não estão funcionando da mesma maneira que aos 20 anos, né? Então, olhando para isso é que o yoga vai dizer, né, pegando já um pouquinho da segunda fase, que a gente vai dizer que nessa segunda fase, em termos de prática formal, a gente já começa a enfatizar mais a parte da prática de pranayama, que é uma prática que é um pouquinho mais parada e que envolve uma sensibilidade muito grande de nós mesmos e da respiração, né? Isso não significa que a gente abandona a etapa anterior, né? Mas a gente começa a mudar um pouco a intensidade daquela parte da prática física e aproveitar mais o nosso sistema para praticar essa outra que é muito mais sutil, que é muito mais delicada, né? E eu queria até te fazer uma pergunta. Se a gente vem preparando o corpo, porque assim, os asanas dinâmicos, eles vão começar a fazer com que a pessoa tome esse primeiro contato com a respiração, que ela comece a sentir seu corpo, para que nessa segunda fase, como você falou, às vezes mais parada, mas que às vezes pode ter alguma coisa dinâmica também, não exclui, mas o foco é a permanência na postura. Então, você pode trabalhar com coisas mais sutis, né? Foco na respiração, no aprofundamento, no igualar a exalação com inalação, trabalhar com retenções, bandas, se tudo isso foi sendo preparado desde lá da fase, né, da A adolescência. Fernanda está entregando mais as técnicas aqui. Eu fico escondendo as técnicas, a Fernanda está entregando. Mas pode entregar, Fernanda, tá tudo bem. É porque você sabe que eu adoro. A minha prática começou muito com a prática física e a questão mesmo da filosofia, que essa riqueza do yoga entrou um pouco mais tarde na minha vida, em 2014 com o primeiro curso, muito mais profundamente em 2017 com o curso de formação. E eu acho muito rico toda essa questão física mesmo e respiratória que vai te preparando para um lugar de mais sutileza, que te prepara para o pranayama. Porque como que você vai ficar sentado, respirando, se você não teve uma preparação, se você não trabalhou a sua respiração, se você não aprofundou isso, né? Sim. Essa delicadeza é um florescimento, né? É um processo que vem a partir realmente de uma compreensão e uma sensibilidade, né, maior. Então, inicialmente, quando a gente observa a nossa respiração e o nosso corpo não está muito bem, como hoje, quando eu cheguei aqui correndo, né, a gente chega aqui, a respiração está mais perturbada, a gente tem que parar para se recuperar, leva um tempo isso, né? E aí, daqui a pouco a gente percebe, opa, eu posso olhar de uma forma mais sensível para a respiração. E a gente começa a descobrir que a respiração começa a modificar também o nosso estado mental quando ela é cuidada, né? Não pela imposição, mas pela sensibilidade, né? Isso realmente é uma coisa muito importante. Como tu falou, a gente pode dividir mais ou menos essas três etapas da vida em termos de a primeira com muito da construção do corpo e amadurecimento dele, depois a segunda como uma fase de um desenvolvimento da energia, dessa sensibilidade, de uma coisa que é mais invisível, como a respiração, e essa respiração ela vai me mostrando aos poucos mais um mundo mais interno ainda, que é o mundo mental e o mundo emocional, que vai ser confrontado, vai ser lidado através da meditação, que é a principal ênfase da terceira fase. Pode vir uma frustraçãozinha aí de quem escuta, né? A Sim, pessoa fala, quer dizer que vou levar a vida inteira para meditar? Não, não vai levar a vida inteira. não que possa, mas eu acho que isso acontece de uma forma que a terceira fase, ela vai acontecer, não é uma escolha nossa, né? Então ela Sim. simplesmente desabrocha, acontece, e se você está
com uma mente, né? Se você já está trabalhando, você está com uma mente mais madura, você já está trabalhando na questão do prana no corpo, da respiração, estudando os textos, entendendo suas relações, se entendendo como ser humano, ela, ela vai vir. Caiu aqui tudo. Foi o movimento do prana. Foi o movimento prana. Ela vai vir de uma maneira mais, vamos dizer assim, acolhedora. A gente vai conseguir acolher essa fase, que também não é uma fase muito fácil, né? Essa terceira fase, se você não está preparado para ela, né, Jorge? Sim. Isso é outra questão, né? A gente tem muitas dificuldades em lidar com esses dois extremos, né? Que é esse início da vida e esse final da vida. Hoje em dia surge bastante dessa questão, até mesmo pegando esses extremos, a questão, por exemplo, do trabalho sobre parto humanizado. E sempre que eu conversava com a pessoa que nos acompanhava dentro do parto dos meus filhos mais novos, né, que foi através de parto humanizado, eu já comentava com a minha esposa, né, que logo vamos ter que começar a falar também sobre morte humanizada, que é o outro lado, né? E esse termo tem surgido recentemente também, ou seja, a gente tem que pensar sobre essas pontas e a gente normalmente não pensa, a gente só pensa sobre a etapa produtiva, né? Mas tem muitos sofrimentos associados com o início e também tem muitos sofrimentos associados com o final. E se a gente não cumpriu de uma forma inteligente essas fases, a gente vai acumulando muito lixo, muito problema e muito sofrimento. E depois fica difícil de conseguir resolver tudo aquilo que ficou acumulado ao longo de todo aquele tempo. No início a gente teve muita questão da relação com os pais, relação com a escola, depois a gente tem muito a questão toda do trabalho, da luta que é, né, hoje em dia para nós, toda essa questão social, familiar, né? Claro que tem coisas boas, mas eu estou enfatizando aqui as possíveis perturbações que a gente carrega. E depois no final tem a questão da doença, tem a questão de se preparar para o que está ali logo na frente da gente, que é a morte. Né? E a gente não vai ver apenas isso acontecendo conosco, mas com pessoas próximas da gente, né? Aparecendo em maior número. Hoje a gente está no meio dessa situação que a gente começa já a ficar com medo, tem todo esse temor que surge devido às ameaças, né, do coronavírus, né, que na verdade só nos coloca em contato com essa vulnerabilidade que vai aparecer muito forte lá na terceira fase. Né? Então a gente precisa realmente, né, fazer algo para não deixar que isso estoure apenas quando surgir, sem um preparo emocional adequado. Senão a gente carrega sofrimento e perturbações a vida inteira e vai enchendo cada vez mais esse balde e a coisa começa a ficar complicada. E eu queria que você falasse um pouco, como a gente falou da adolescência, quais são as ferramentas principais utilizadas, porque eu vejo muito que a gente fala do pranayama e de fazer respirações mais longas, também na questão de reservar o corpo, conter o prana dentro do corpo para que a gente tenha mais vitalidade até para exercer nosso dharma, nossos deveres, né, como adultos, também liberar as nossas tensões do dia a dia. Então, eu queria que você falasse um pouco das práticas que são mais orientadas nesse período da fase adulta. Fase adulta, tu disse? Para a gente voltar um pouquinho, que a gente não explicou, daí depois a gente vai para a última, que é a... Sim. O que a gente diz, tem uma tabelinha, tá, né, que a gente normalmente passa, né, nas aulas, né, que é aquela parte assim, o quanto de prática mais física, que é o asana, o quanto de prática mais respiratória, que é o pranayama, o quanto mais de prática meditativa, né? Então a gente diz, né, que durante então a fase ali até a adolescência, idealmente, né, isso nunca tem como fixar, porque a gente não sabe em que momento a pessoa vai começar a buscar o caminho de yoga. Mas durante essa fase, até os 25 anos, digamos, vai se amadurecendo principalmente a parte de prática de asana. A parte de pranayama e meditação entra um pouco durante essas fases, né? Essa primeira fase. Na segunda etapa, então, a gente ainda tem uma boa quantidade de prática física, prática de asana, mas começa a se colocar mais forte gradualmente a presença da prática de pranayama, ou seja, mais tempo de prática de pranayama, que é o trabalho exclusivamente em cima da respiração. Né? E aí, na terceira fase da vida, vai reduzir drasticamente a parte de asana,
vai reduzir um pouquinho a parte de pranayama, a parte respiratória, e vai se intensificar ainda mais do que nas outras fases a dedicação ao trabalho meditativo. A mente já está, se houve um processo de amadurecimento, a mente já está muito mais introspectiva e capaz de fazer isso, e mais interessada também por isso. E quando a gente fala na última fase, não é uma fase mais de você pensar na forma do asana, né? É uma coisa mais investigativa mesmo, mais sutil, muito mais interna do que nas duas primeiras fases, né? Então, faz todo sentido que a prática seja mais meditativa, mas muita gente vai perguntar, mas porque eu sou mais velha, eu não posso movimentar o meu corpo, já que eu vou diminuir, né, a prática de asana? Eu queria que você Sim. falasse um pouco sobre essa questão. A gente tem, eu acho, assim, na minha visão, na minha opinião, a gente tem até, digamos, um olhar que eu acho que é um pouco errôneo a respeito dessa terceira fase. Né? A gente esquece muitas vezes que essa pessoa ela tem muito para compartilhar e muito para ensinar. Né? Porque essa pessoa ela passou por muita coisa, ela tem uma experiência. A gente vê que numa cultura, nas culturas não amadurecidas, o envelhecimento não é respeitado quase, ele é descartado. Né? Por exemplo, se eu penso assim, por exemplo, eu escolhi me dedicar ao yoga e a ensinar o yoga. Sim. Eu acredito que quanto mais barba branca tiver, né, melhor vai ser para mim, porque eu vou ter mais experiência, vou ter mais maturidade e vou poder ajudar mais. Ou seja, o tempo de vida não é igual a amadurecimento, mas o tempo de vida associado a uma busca de conhecimento, ele permite que a gente possa ter mais chances realmente de aproveitar bem essa vida, né? Então, é muito importante que a gente entenda que aquela pessoa que está naquela idade, né, onde ela já passou por muita coisa, o que acontece? Essa pessoa, ela não deveria estar se realizando apenas indo para o baile ou apenas sendo colocada num pula-pula para se distrair. Né? Muitas vezes eu brinco com isso porque muitas vezes a gente fala atividades para os idosos, aí bota um monte de brincadeira e distrações que eu acho que nem sequer é um respeito realmente pelo idoso. Né? É quase como se a gente colocasse eles de volta na adolescência. Né? Em termos da questão da solidão, que muitas vezes está presente nessa última fase, isso realmente é importante, eu colocar de novo aquela pessoa inserida na sociedade. Mas existe algo mais profundo para ela compartilhar nesse momento. Tanto que a gente vê que muitas vezes a pessoa mais velha, ela tem essa sede de ser escutada para compartilhar suas experiências, mas todo mundo já desconsidera. Ah, você já está ultrapassado. Né? Isso que ela tem que falar está incomodando. É uma cultura muito aqui do Ocidente, né? Porque Sim. se a gente olhar para as culturas orientais, essa fase é uma fase de muita sabedoria. As pessoas vão até essas pessoas mais velhas, os anciões, né? Para pedir conselhos, né? Então, eles meio que vão direcionar, né, as gerações mais novas, o que aqui no Ocidente foi totalmente ao contrário. A velhice, ninguém quer ficar velho mais, né? Porque você faz tudo para não ficar velho, e quando você fica velho, vê que não tem jeito, aí bate a depressão, ou vários problemas. Eu tenho aqui, ó, a Silvan Flávio, ela perguntou que ela falou que ela entrou no yoga mais tarde, ela acabou de conhecer o yoga, tem 38 anos, e que ela gostaria que você comentasse um pouco sobre como que é para quem começa mais tarde no yoga, a questão das práticas e do estudo, como que é feito, né? Sim. Eu comecei aos 22, né? Então eu já estava terminando aquela fase que seria a fase onde a gente tem como fazer várias alterações, né? Na nossa estrutura, por exemplo, física, né? E aí a gente vai ter que tomar um pouco mais de cuidado, porque é mais fácil a gente se machucar, né? Se a gente não tiver uma pessoa que realmente olhe para nós e que adapte corretamente, isso é uma das grandes questões do yoga, é necessário que um professor, quando ensina, ele realmente olhe para a pessoa, verifique o que é adequado e faça as escolhas das posturas e do trabalho respiratório e de tudo isso que vai acontecer, para que aquilo seja realmente saudável para mim.
né? Então, eu tendo começado aos 22, por exemplo, eu fui uma pessoa que eu tive um desenvolvimento de escoliose durante ali a infância, adolescência, que eu posso hoje em dia manejar essa escoliose para não me dar dores, né, para não piorar o incômodo que aquilo vai trazer para minha estrutura física, mas eu não posso, né, dificilmente eu vou conseguir fazer com que ela suma, com que ela vá embora completamente. Né? Então a gente maneja, a gente consegue resolver isso. Né? Pegando só a parte de corpo, né? Pegando o exemplo, né, que foi trazido nessa pergunta de 38 anos, o que a gente tem? A gente tem, em primeiro lugar, uma longa vida pela frente. Né? E ali nesse momento, quando a gente chega, a gente vai ter que olhar um pouco, de preferência com a ajuda de alguém que realmente nos respeite e olhe para as nossas características. A gente vai ter que olhar para como está a nossa condição realmente naquele momento. Condição física, condição respiratória, condição emocional. Né? Porque, em primeiro lugar, tem um conceito que surge no yoga, que apesar dessa estrutura que parece muito pré-definida das 3 fases, a gente tem um conceito no yoga que é chamado de chikitsa, que está relacionado à questão terapêutica. Nessa questão terapêutica, por mais que tenha esse pano de fundo, a gente tem que olhar assim, ok, a gente tem isso como pano de fundo, mas vamos primeiro olhar se tem alguma perturbação, alguns obstáculos mais evidentes, para a gente entrar com mais urgência no trabalho em cima disso. Né? Por exemplo, se uma pessoa chega, vamos pegar um exemplo, 38 anos, e a pessoa está num momento onde ela recém se separou, né? Esses dias uma pessoa me procurou e disse, olha, recém me separei, estou com meu filho e eu preciso muito de ajuda para conseguir lidar com esse momento que está sendo um momento bastante desafiante para mim. A gente tem uma coisa muito urgente para olhar. Né? Ou a pessoa chega e diz assim, olha, eu tenho 38 anos e eu sinto que o meu corpo ele está muito fragilizado. Né? Eu levo uma vida muito sedentária, eu estou com problemas de pressão, tem várias coisas relacionadas ao estresse que estão surgindo, a gente vai ter que olhar rapidamente para isso. Então, a primeira coisa que a gente pega é o que está surgindo realmente como emergência. O professor Descartes insistia muito que a gente primeiro deveria escutar, ver qual é a reclamação, qual é a necessidade daquela pessoa que está vindo e respeitar aquela urgência e aquela necessidade. No momento que a gente percebe que realmente aquilo é uma coisa que deve ser olhada, que deve ser cuidada, a gente começa por aí. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse processo terapêutico ele é um processo que ele corre paralelamente a esse pano de fundo mais pré-definido. Digamos que a gente chega e consegue então resolver um problema de pressão alta ou minimizar aquele problema, ou a pessoa começa a tomar medicamentos, começa a ter uma vida mais saudável e aquilo fica razoavelmente controlado, a gente pode então voltar para esse pano de fundo maior. Aí aquilo, tendo sido lidado com mais urgência, a gente pode então, bom, e a fase dos 38 anos? Essa fase tem qual característica? A característica de muitas relações sociais, familiares, muitos deveres, cuidar dos outros, né? O trabalho, a paternidade, a maternidade são isso. Eu, então, preciso de uma ferramenta que cuide de mim. E essa principal ferramenta vai ser o pranayama. Só que se eu não tenho um trabalho de sensibilidade corporal, eu não posso pular para um trabalho de sensibilidade respiratória. Então, de novo, comecei aos 38. Eu vou fazer um caminho, talvez um caminho mais breve, né, para poder me sensibilizar, poder me sentir um pouco melhor fisicamente. E aí, mas eu vou tentar ir mais rapidamente para essa sensibilidade respiratória, porque ela tem um papel muito importante a cumprir nessa fase. Né? Então, a gente tenta manejar aquela questão mais emergencial, e aí vai tentando se direcionar um pouquinho mais rápido para aquilo que é muito fundamental naquela fase específica da vida. A Fani até aqui comentou, ela falou que ela tem 48 anos, 49, agora subiu o comentário, ela disse que só agora ela conseguiu ter uma consciência, né, maior em relação à prática de asana. E porque eu acredito que a maneira que é também nos ela conheceu o yoga aos 49 e agora está com 54, né? E agora que ela está tendo um olhar mais sensível, né? Isso, eu acho que é isso mesmo, porque às vezes a gente não olha o indivíduo também de uma maneira individual. A gente tem práticas que são
para várias idades, aí chega lá, todo mundo faz, e o que é bom para um pode não ser bom para outro, e até mesmo ela falou de começar com 38 anos. Não tem problema que você comece fazendo, você vai começar com práticas um pouco mais dinâmicas para liberar o teu corpo para começar a ter esse primeiro contato com a respiração, né? Mas como você disse, com o passar do tempo, né, de uma maneira um pouquinho mais rápida, você vai caminhando para essa profundidade em relação à sutileza, em relação ao corpo, à respiração, para praticar um pranayama mesmo, que é para essa fase da vida, né, Jorge? Exatamente, exatamente. A Fátima aqui até está perguntando como iniciar a prática de yoga para idosos que estão conhecendo yoga pela primeira vez. Sim. O que a gente tem, né? Quando, digamos, de novo, só relembrando, né? Só eu quero reforçar essa questão. A gente sempre vai olhar para o histórico da pessoa, essa é a forma como eu aprendi, a forma como dentro da minha linhagem isso é colocado, né? A gente sempre vai olhar para a pessoa e vai olhar primeiro o histórico dessa pessoa e as características dessa pessoa. A gente não tem uma resposta fechada nunca, né? Então, olhando, né, é muito provável, é muito possível que se a pessoa nunca tenha feito um trabalho que integre corpo, respiração e mente, de novo, pegando só o aspecto da prática formal, sem pegar toda outra parte de autoconhecimento, que é um outro assunto importantíssimo de ser tratado, que a gente não está focando tanto agora. Pegando a prática formal, para alguém que nunca teve um trabalho de integrar corpo, respiração e mente em um exercício, né, a gente vai resgatar também isso, né, respeitando, claro, que para uma pessoa idosa, a habilidade física não é a mesma do adolescente, mas a maturidade emocional, a experiência é muito maior. Então a gente vai conseguir ir mais rápido, mesmo com poucos movimentos, mesmo com algo mais simples, a gente vai poder ir mais rápido para alguma coisa de sensibilidade respiratória e de trabalho mais interno, trabalho mais mental, né? É muito difícil a gente olhar uma pessoa que tem toda essa experiência de vida, né, e não ver que essa pessoa ela tem um questionamento mais profundo, ou pelo menos ela com ela mesma, né? Ela comparado não aos outros, mas ela comparado a ela mesma quando ela tinha 18, quando ela tinha 19. Aquela experiência toda acumulada vai ajudar ela a perceber que ela precisa ter alguns cuidados importantes dentro das suas relações, né? Dentro da sua família, dentro das suas relações sociais, que ela não enxergava quando ela tinha 17 ou 18. Então, a gente pode ir mais rápido para isso, porque essa experiência acumulada vai permitir isso. Às vezes não acontece, né? Às vezes a pessoa realmente ainda não conseguiu ter esse processo de amadurecimento, mas ela tem um potencial muito grande de resgatar isso nessa fase. Então, quando uma pessoa chegando já nessa terceira fase da vida, digamos, já está aposentada, ela já não tem mais tanta atividade externa, né? Então, essa pessoa ela pode se voltar mais para esse trabalho sobre si. Ela pode ter mais tempo de dedicação. Eu, como pai de 3 filhos, vou ter um tempo mais restrito, porque eu tenho muita responsabilidade perante a família e tenho muita responsabilidade social, que é todo o meu trabalho com os meus alunos. Já quando a gente chega nessa fase final, a gente vai ter esse processo mais disponível para nós. Eu posso me dedicar mais a isso. Eu posso olhar mais para isso e tenho experiência acumulada para poder fazer isso. Então a gente traz o corpo, a gente traz a respiração e vai trazendo esse questionamento, essa reflexão de uma forma mais direta para essa pessoa que está com toda essa experiência acumulada. Tem aqui uma outra pergunta da Res Morales, que ela queria ir para um outro extremo. Como trabalhar com crianças bem pequenas? As filhas dela, de 4 e 6 anos, querem sempre acompanhar a prática de meditação. Como que ela faz, Jorge, nesse caso? Eu me lembro, uma das coisas que eu tenho a dizer, eu não sei se eu comentei em alguma live anterior, mas eu me lembro, por exemplo, eu fui pai bem novo, né? Eu estava para fazer 19 anos quando a minha primeira filha nasceu. E eu lembro daquela época, logo que eu comecei a praticar,
que quando eu sentava para meditar, fazer alguma oração, alguma recitação de algo, a minha filha às vezes estava brincando pela casa e eu me lembro muito da cena de ela passar correndo, olhar para mim através da porta, passou pelo corredor correndo, eu estou ali no quarto, sentado, meditando, e ela vinha, me dava um beijo no rosto e saía de novo para brincar. Né? Ou seja, eu percebia que aquilo atraía de alguma forma ela. Tinha alguma coisa que ela via que ela achava bonito ali. Né? E eu comentei numa das lives que ela até, aquilo marcou ela, porque ela, inclusive, naquela época, era uma época que eu estava relacionado com um caminho onde tinha muito de recitação de mantras. Então, ela chegou até a tatuar, mas depois mais velha, um desses mantras que era um mantra que era muito usado naquela época. Né? E hoje em dia também eu vejo pelos meus filhos, meu filho de 11 anos, por exemplo, que me enxerga praticando, ele tem um amor por isso também. Ele mesmo me pede para fazer prática de asana quando ele não está se sentindo muito bem de tardezinha, de noite, para ir dormir. Né? Porque para ele já tem uma relação afetiva com isso. Então, o que eu digo é, através dos pais, quando a gente vê esse exemplo, a gente enxerga isso, esse é o primeiro grande aprendizado, porque o primeiro grande aprendizado é conseguir fazer uma relação afetiva com isso. Né? Porque é algo saudável, é muito melhor do que ficar vendo o pai fumando, né? Ou seja, então se eu crio uma relação afetiva, eu percebo o quanto aquela pessoa, o meu pai, a minha mãe, eles estão se sentindo bem, eles estão bem fazendo aquilo, aquilo fica uma memória que tem uma força muito grande para a criança. Então, primeira questão, pratica e não se esconde para praticar. Né? Pratica num lugar que as crianças possam entrar, que as crianças possam interagir e que possam depois sair e voltar a brincar. Né? Porque se a gente faz isso, a gente realmente está criando algo muito benéfico, a gente está criando um alicerce muito positivo que traz bons frutos. Né? Para o meu filho, por exemplo, que tem 11 anos hoje, desde os 5, 6 anos eu já li histórias, que eram histórias que eu gosto muito, que são histórias da Índia, né? Histórias tradicionais, que trazem uma compreensão a respeito de relacionamento, a respeito do que é a vida, trazem questionamentos, trazem reflexões. E claro que eu lia histórias que eram adaptadas para crianças pequenas, né? Histórias que são clássicos, mas que eram clássicos adaptados. Isso a gente tem como fazer com histórias da nossa cultura também, ou se gosta também da cultura da Índia, traz de alguma forma. Então, trazer coisas que vão formando aquela pessoa, vão trazendo uma boa reflexão. E também, quando for fazer a prática formal, procurar deixar com que as crianças enxerguem e se elas demonstrarem interesse, deixa elas brincar, deixa elas imitar, né? Porque, na verdade, a gente não tem um sistema de yoga para crianças pequenas. O sistema de yoga mesmo, quando a gente fala em yoga, a visão clássica é um sistema de autoconhecimento. É a psicologia da Índia. Então, para as crianças, o que a gente tem é uma adaptação disso, porque a parte de autoconhecimento, a parte psicológica, essa ênfase, ela só é possível na vida adulta. Então, quando a gente fala das práticas da criança, do adolescente, a gente está falando apenas para a construção do corpo, da respiração, do prana, de todo esse sistema, para ele ficar fortalecido e preparado para o que vem depois. Né? E também a questão de educação, ou seja, eu educo, mas o estágio mesmo, se confrontar com a vida como ela é, isso vai surgir na fase adulta. A gente começa o processo de amadurecimento, de autoconhecimento, de verdade, a gente se confronta com ele na fase adulta. Então, o yoga é para adultos, mas a gente tem a preparação disso durante a infância. Né? Então, é isso que a gente vai oferecer. A gente vai oferecer esse exemplo, né? E vai oferecer coisas que indiretamente vão nutrindo aquela criança, trazendo um interesse para coisas que são especiais, né, em termos de questionamento, em termos também de trabalho de corpo, trabalho respiratório. Então elas podem brincar, podem imitar. Né? Isso é a melhor coisa. Até o Tobias está falando aqui, se você poderia recomendar depois algumas histórias adaptadas, onde encontrar para o filho dele que tem 3 anos. Acho que depois você pode colocar no... Né, até acho que é melhor, né, já, para depois vocês não perderem, né, até porque não é no meu canal, estou como convidado aqui. Então, assim, por exemplo, o que eu contei foram as histórias adaptadas do Mahabharata e do Ramayana. Eu não vou escrever aqui. A Solange está sempre por aqui,
né, a Solange, se puder escrever aí, a Solange também está sempre presente. E a Solange também tem é uma aluna minha de muitos anos, também viaja sempre para a Índia, faz muitos estudos lá, dentro da nossa tradição, né, e conhece também bastante essas histórias. Então, Mahabharata e Ramayana. Se a Solange não está aí, alguém escreve para nós aí. Alguém que conhece. O Patrícia Zwirtz, alguém que está acostumado com os termos. Mahabharata e Ramayana. Existem esses clássicos adaptados para crianças. E são histórias lindas, né? Mesmo na versão infantil, ainda assim, eu, quando contava, adaptava, contava de uma forma leve, que fosse algo que fosse de fácil assimilação. Né? E é muito bonito, porque, por exemplo, meu filho de 11 anos, né, há pouco tempo agora, ele teve na escola a fase da Índia. Né? Daí, quando alguém falava de uma forma mais aportuguesada os nomes dos personagens, ele voltava para casa e me dizia assim: pai, eles dizem Rama, mas não é Rama, é Rama. Não é Duryodhana, é Duryodhana. Né? Então ele aprendeu muito bem a pronúncia, né? Porque quando eu falava, eu contava, ele gostava daqueles personagens, admirava, né? E a gente também canta, né? Uma coisa que eu faço muito com os meus filhos, mesmo a minha filhinha de 4 anos, antes de dormir, a gente faz um canto, e eu faço canto de escrituras que eu estudo, e faço depois também oração em português, né, que é o que eles estão mais acostumados na nossa cultura. Então eu junto um pouco disso. Por quê? Porque para mim, por exemplo, todo esse processo de aprendizado do yoga, que no início parece um pouco exótico, porque pega uma outra língua, ele contribuiu muito para mim entender a minha cultura mais, porque ele traz ensinamentos que são universais, não são da Índia, né? Então eu quero que meus filhos possam ter acesso a isso, porque isso enriqueceu a minha vida emocional e espiritual, mesmo sendo de uma cultura exótica, fez eu entender mais a minha cultura, entender mais a mim mesmo. Por quê? Porque os meus professores sabiam muito como diferenciar isso. Diferenciar o que é cultural do que é universal. E a ênfase deles na transmissão de conhecimento sempre foi no universal e não no cultural. Porém, quando a gente fala de escrituras que vêm em sânscrito, é necessário aprender para quem ensina, principalmente. Porque ali tem conceitos que a nossa cultura nem formulou. E aí a gente vai ter que olhar para essas palavras novas para entender alguns conceitos que são chave para o entendimento desse processo de autoconhecimento do yoga. Né? Esses dias o meu filho não estava muito bem de noite, ele deitou, e eu deitei do lado dele para ajudar ele a dormir mais facilmente, né? E ele estava horas sem conseguir dormir. Deitei do lado dele, comecei a cantar algumas escrituras, e ele, já vinculado a isso, já tendo uma relação afetiva com isso, rapidamente dormiu. E ele tinha ficado muito tempo tentando dormir, né? Minha esposa tinha conversado um pouco com ele, ficado também do lado. Foi eu deitar do lado, começar a cantar, e aquilo para ele já relaxou e ele já dormiu. O canto é uma coisa muito bonita, né? Principalmente, não só para nós, mas principalmente para crianças, né? De novo, por causa dessa questão desse conteúdo afetivo que essa musicalidade traz, ainda mais quando tem a memória do pai, da mãe ou de professores que foram muito importantes para nós. Jorge, eu queria até mudar um pouquinho agora, né? A conversa está falando de criança. É possível que a gente faça uma prática, se sinta bem com ela, mas ela não esteja adequada com o que a gente está vivendo, com as nossas condições, até mesmo com o estágio da nossa vida? Sim. Vou associar isso com um exemplo, por exemplo, né? Houve um período que tinha muitas notícias, né? Eu hoje em dia não estou acompanhando tanto, talvez isso, mas teve um período que ficou muito evidente o quanto a pessoa correr apenas nos fins de semana era algo que podia ser danoso, né? O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a pessoa ela ia lá, corria, sentia que ela tinha descarregado aquela energia, parava e, coisa boa, hoje me senti bem, fiz a minha corrida. Porém, todo o resto da vida dela, durante a semana, era uma vida sedentária, uma vida com uma alimentação ruim, né? E aí, de repente, vinha aquele esforço repentino e dava essa sensação de descarrego. Né? Mas isso, na verdade, é uma sensação que muitas vezes a gente tem, mas que ainda é uma violência para o nosso sistema. Né? Então, a gente sente aquele alívio imediato, mas a gente não pode confiar na sensação de alívio imediato sempre. Né? Então, todo o processo ele precisa ser construído sempre de uma forma muito gradual. No yoga, a gente mede muito isso a partir daquele elemento da respiração.
Ou seja, quando eu estou fazendo um exercício físico, no yoga, na prática de asana, conforme eu aprendi, na prática de asana, mesmo que a ênfase seja no trabalho corporal, quem mede a qualidade desse trabalho corporal é a profundidade respiratória. Ou seja, se eu começo a fazer alguma coisa lá com força e minha respiração começa, né, tá, isso não é mais yoga. Isso é uma outra coisa, porque desintegrou corpo, respiração e mente. Desintegrou equilíbrio de corpo, respiração e mente, fugiu do escopo do yoga. Então, a gente só vai acreditar numa coisa que não gere uma longa bula de efeitos colaterais negativos, né? Porque a gente está preocupado com uma saúde, uma transformação em todas as esferas e com benefícios de longo prazo, não só com efeitos imediatos. Né? Isso é um pouco também uma outra má notícia muitas vezes para nós, porque a gente quer sentir aquele alívio rápido, né? Só que a gente tem que pensar duas vezes, né, antes de seguir isso. Né? A gente percebe, por exemplo, quando a gente toma um medicamento, estou olhando a hora aqui, a gente toma um medicamento, a gente tem muitas vezes um alívio imediato, mas ele tem uma bula grande. Quanto mais imediato, normalmente maior é a bula de efeitos colaterais negativos. Né? Então, a gente tem que ter uma reflexão um pouco mais profunda e tem que pedir ajuda, porque isso é um assunto que não é tão simples assim, é um assunto complexo, né? Então, a gente não pode querer dar um chute e fazer de qualquer jeito e querer medir por nós mesmos, né? Eu mesmo tendo os meus 26 anos de caminho de yoga, tenho o meu professor, que é o professor Paul Harvey, a cada 2 semanas ali para ver como é que vai seguir o meu caminho, para os meus estudos, para a minha reflexão pessoal. Então, isso é muito importante, a gente continuar herdando, né? É uma coisa que a tradição do yoga enfatizou demais e que hoje está sendo muito deixado de lado, é um problema sério. É como a gente falou em automedicação, né? Até mesmo que a prática do yoga, a gente tem as ferramentas, mas não para usar de uma forma aleatória, né? Vou fazer o que eu tenho vontade ali no dia de fazer, e se a gente for deixar para escolher, a gente faz o que a gente gosta, né? Então, acho que essa pedagogia é bem inteligente, que ela não dá muita margem, você tem que acolher, né, e aceitar, porque eu acho que quando a gente vai atropelando as nossas questões físicas, emocionais, a nossa etapa de vida, lá na frente a gente vai pagar um preço por isso. Sim. Como tudo, né? E eu acho que Exatamente. não é diferente, só porque é yoga. E é muito triste a gente chegar lá adiante e se arrepender do que foi feito antes, né? Sim. Acho que a gente vai ter que ir finalizando, né, Fernanda? A gente vai ter que ir finalizando hoje, por causa do tempo também. Depois o Instagram nem consegue, se a gente for copiar o arquivo, alguma coisa mais de 1 hora, ele nem consegue segurar. Então a gente vai finalizando aqui. Eu estou tentando hoje gravar no YouTube também, tá? Só que não vai aparecer a Fernanda e não sei como é que vai ficar o áudio. Se não der muito certo a tentativa, a gente não vai conseguir das próximas vezes, né? Mas tentei, né? Para alcançar mais pessoas, né? Para que mais pessoas consigam acompanhar. Você está gravando, mas talvez não apareça o áudio? No YouTube. Entendi. No YouTube eu não sei como é que ficou, porque é difícil fazer YouTube e Instagram ao mesmo tempo. Se alguém quiser me ensinar depois, pode me escrever, tá? Nossa, lá no meu você Instagram. Já fazendo YouTube e Instagram. Eu me bati para entrar. É fácil fazer quando é só uma pessoa, mas 2 pessoas complica um pouquinho mais nesses 2 sistemas. Pessoal, só uma informação então. Dúvidas, né, questões de conhecer um pouco mais do trabalho da psicologia do yoga, que é um nome que eu trago para lembrar que yoga é sobre a mente. Né, o site psicologiadoyoga.com.br, meu Instagram, Jorge Knack Yoga. Tá? E agradeço ao Pratik Prana, agradeço a Fernanda, que a gente possa se encontrar mais vezes aqui, que a gente possa conversar, né? Talvez a Fernanda esteja presente mais vezes para a gente ficar conversando, poder fazer essa dobradinha. Adorei, adorei. E eu agradeço também, viu, a você, ao Pratik Prana, as pessoas que colaboraram, enriqueceram o debate. E foi minha primeira live, fiquei até emocionada. Muito obrigado por ter aceito o convite.
Obrigada. Abraços, Fernanda. Abraços, pessoal, e obrigado pela presença hoje. Tchau, tchau. Tchau, boa noite a todos.